Vamos então continuarmos o nosso estudo do livro O Consolador. O Espiritismo, na sua feição de consolador prometido pelo Cristo, com aspecto científico, filosófico e religioso, é explicado por Emmanuel durante estudos com Chico Xavier. Hoje vamos tratar de sociologia. Vamos falar das pátrias, da desigualdade, conceito de igualdade absoluta, questões proletárias, o Estado e as classes políticas, espiritismo e sociologia, o espírita e a política, racismo, não matarás, não julgueis, processos criminais, responsabilidades nos cargos públicos, renúncia evangélica, movimento feminista e inquietação moderna. Questão 54. Com a difusão da luz espiritual, alargará a humanidade terrena a noção de pátria, de modo a abranger, no mesmo nível, todas as nações do mundo? Resposta. A luz espiritual dará às pessoas um conceito novo de pátria, de maneira a proscrever-se no movimento destruidor dos canhões e balas homicidas. Quando isso se verifique, aprenderá a valorizar o berço em que nasceu, pelo trabalho e pelo amor, destruindo-se concomitantemente as fronteiras materiais e dando lugar à era nova da grande família humana, em que as raças serão substituídas pelas almas e em que a pátria será honrada, não com a morte, mas com a vida bem aplicada e bem vivida. Questão 55. A desigualdade verificada entre as classes sociais no universo dos bens terrenos perdurará nas épocas do porvir? A desigualdade social é o mais elevado testemunho da verdade da reencarnação, mediante a qual cada espírito tem a sua posição definida de regeneração e resgate. Nesse caso, consideramos que a pobreza, a miséria, a guerra, a ignorância, como outras calamidades coletivas, são enfermidades do organismo social, devido à situação de prova da quase generalidade dos seus membros. Cessada a causa patogênica, com a iluminação espiritual de todos em Jesus Cristo, a moléstia coletiva estará eliminada dos ambientes humanos. Questão 56. Pode-se admitir em sociologia o conceito de igualdade absoluta? Resposta. A concepção igualitária absoluta é um erro grave dos sociólogos em qualquer departamento da vida. A tirania política poderá tentar uma imposição nesse sentido, mas não passará das espetaculosas uniformizações simbólicas para efeitos exteriores, porquanto o verdadeiro valor de uma pessoa está em seu íntimo, onde cada espírito tem a sua posição definida pelo próprio esforço. Nessa questão, existe uma igualdade absoluta de direitos dos seres humanos perante Deus, que concede a todos os seus filhos uma oportunidade igual nos tesouros inapreciáveis do tempo. Esses direitos são os da conquista, da sabedoria e do amor, através da vida, pelo cumprimento do sagrado dever do trabalho e do esforço individual. Eis porque cada criatura terá o seu mapa de méritos nas sendas evolutivas, constituindo essa situação nas lutas planetárias uma grandiosa ascensão progressiva em matéria de raciocínios e sentimento, em que se elevará naturalmente todo aquele que mobilizar as possibilidades concedidas à sua existência para o trabalho edificante da iluminação em si mesmo, nas sagradas expressões do esforço individual. Questão 57. Poderão as pessoas resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? Resposta: sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressíveis, complicando a chaga da coletividade. O socialismo é uma bela expressão da cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo.
Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância das pessoas relativamente à necessidade de sua cristianização. Conhecemos aqui os maus dirigentes, os maus dirigidos, não como pessoas ricas e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nestas duas expressões, as criaturas operam o desequilíbrio de todos os mecanismos do trabalho natural. A verdade é que todas as pessoas são proletários da evolução, e nenhum esforço de boa realização na Terra é indigno do espírito encarnado. Cada máquina exige uma direção especial, e o mecanismo do mundo requer o infinito de aptidões e de conhecimentos. Sem a harmonia de cada peça na posição em que se encontra, toda produção é contraproducente, toda boa tarefa é impossível. Todas as pessoas são ricas pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos, porquanto, sem exceção, de um só, prestarão um dia além túmulo contas de seus esforços. Que os trabalhadores da direção saibam amar e o que os da realização nunca odeiem. Essa é a verdade pela qual compreendemos que todos os problemas do trabalho na Terra representam uma equação de evangelho. Questão 58. Reconhecendo-se o Estado como aparelhamento de leis convencionais, é justificável a sua existência, bem como das classes armadas que sustentam o mundo? Resposta. Na situação, ou seja, na condição atual do mundo, e considerando as heterogeneidades dos caracteres e das expressões evolutivas das criaturas, examinadas isoladamente, justifica-se a necessidade dos aparelhos estatais nas convenções políticas, bem como das classes armadas que os mantêm no orbe, como institutos de ordem para execução das provas individuais, nas contingências humanas, até que as pessoas percebam o sentido de concórdia e fraternidade dentro das leis do Criador, prescindindo então da obrigatoriedade de certas determinações das leis humanas, convencionais e transitórias. Questão 59. Tem o Espiritismo um papel especial junto da sociologia? Resposta. Na hora atual da humanidade terrestre, em que todas as conquistas da civilização se subvertem nos extremismos, o Espiritismo é o grande iniciador da sociologia por significar o evangelho redivivo que as religiões literalistas tentam inumar nos interesses econômicos e na convenção exterior de seus prosélitos, ou seja, de seus adeptos. Restaurando os ensinos de Jesus para as pessoas e esclarecendo os valores legítimos da criatura, são os que procedem da consciência e do coração. A doutrina conciliadora dos espíritos reafirma a verdade de que cada um será dado de acordo com seus méritos no esforço individual, dentro da aplicação da lei do trabalho e do bem. Essa é a razão pela qual representa o melhor antídoto contra os venenos sociais atualmente espalhados no mundo pelas filosofias políticas do absurdo e da ambição desmedida, restabelecendo a verdade e a concórdia para os corações. Questões 60. Como se deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? Resposta. O sincero discípulo de Jesus está investido de missão mais sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como um galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo êxito é sempre difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação do mundo, salientando-se a tarefa do Evangelho junto das almas encarnadas da Terra, é a mais importante de todas, visto constituir e consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Trocá-la por um lugar no banquete dos estados é inverter o valor dos ensinos, porque todas as organizações humanas são passageiras em face da necessidade de renovação de todas as fórmulas
da humanidade terrena na lei do progresso universal, depreendendo-se daí que a verdadeira construção da felicidade geral só será efetiva com bases legítimas no espírito das criaturas. Questão 61. Como deveremos encarar a política do racismo? Resposta. Se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não se pode apresentar base séria nas suas alegações em que mal encobre o propósito nefasto de tirania e separatividade. Questão 62. O não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? Resposta. À medida que envolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando alcançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco, e quando estiverdes mais espiritualizado, enxergando os animais como irmãos inferiores da vossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Lendo os nossos conceitos, recordareis os animais daninhos, e no íntimo haveis de preponderar sobre a necessidade do seu extermínio. É possível, porém, que não vos lembreis das pessoas daninhas e ferozes. O caluniador não envenena mais do que o toque de uma serpente? Com frieza, a maquinária da guerra incompreensível não é mais impiedosa que o leão selvagem? Ponderemos essas verdades e reconheceremos que as pessoas espirituais, no fundo, com a luz do Evangelho, na inteligência e no coração, terá modificado o seu ambiente de lutas, auxiliando igualmente os esforços evolutivos de seus companheiros no plano inferior na vida terrestre. Questão 63. Considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir do mal sem julgamento? Resposta. Entre julgar e discernir, há sempre grande distância. O ato de julgar para a especificação de consequência definitiva pertence à autoridade divina. Porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que, discernindo o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do melhor caminho para Deus. Questão 64. Em face da lei dos homens, ou melhor, lei da sociedade, quando em presença do processo criminal, deve-se dar o voto condenatório em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? Resposta. Na esfera de nossas experiências, consideramos que à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto da pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. É a sentença que deveria lembrar sempre a nossa situação comum de espíritos decaídos, para não condenar este ou aquele dos nossos semelhantes. Vai e não peques mais. Deve ser a nossa norma de conduta dentro do próprio coração, afastando-se a erva do mal que nele vicege. Nos processos públicos, a autoridade judiciária, como peça integrante da máquina do Estado, no desempenho de suas funções especializadas, deve saber onde se encontra o recurso conveniente para o corretivo ou para a reeducação do organismo social, mobilizando nesse mistério os valores de sua experiência e de suas responsabilidades. Igualmente, porém, busquemos empreender que, se podemos julgar alguma coisa, julguemo-nos sempre em primeiro lugar, como o irmão mais próximo daquele a quem se atribui um crime, ou na falta de um, de estarmos acordes com aquele, com letra maiúscula, que é a luz dos nossos corações. Nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia,
no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração dos seus filhos trabalhadores. Questão 65. As pessoas que guardam responsabilidades nos cargos públicos da terra respondem no plano espiritual pelas ordens que cumpre e faz cumprir? Resposta. A responsabilidade de um cargo público pelas suas características morais é sempre mais importante que a concedida por Deus sobre um patrimônio material. Daí a verdade que na vida espiritual o depositário do bem público responderá sempre pelas ordens expedidas pela sua autoridade nas tarefas da terra. Questão 66. O preceito evangélico: assim, pois, aquele que dentro vós não renunciar a tudo o que tem não pode ser meu discípulo, deve ser interpretado no sentido absoluto? Resposta. Ainda esse ensino do mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e provas, e as pessoas que as atirassem fora de si, arbitrariamente, procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhes colocou nas mãos. Todas as pessoas são usufrutuárias dos bens divinos e dos convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como o problema dos mais sérios da vida, renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade. A pessoa cumprirá a ordenação evangélica e, sentindo a grandeza de Deus, único dispensador do patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor em quaisquer circunstâncias, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais sem os característicos envenenados do mundo, como intérprete sincero dos desígnios divinos da felicidade de todos. Questão 67. Como interpretar o movimento feminista da atualidade da civilização? Resposta. O homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e coração do organismo doméstico. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes da sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas em múltiplas experiências seculares. A ideologia feminista dos tempos modernos, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada dos seus grandes deveres espirituais na face da terra. Se existe um feminismo legítimo, deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para a ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos dos homens, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Questão 68. Como conceituar o estado de espírito da sociedade moderna que tanto se preocupa com estar bem na vida, ganhar bem e trabalhar para enriquecer? Eu faço uma observação novamente que esse livro foi escrito na década de 40 do século passado. Então, muitas situações sociais já mudaram, já são vistas legalmente de forma diferente. Continuando. Esse propósito das pessoas viciadas dos tempos atuais constitui forte expressão da ignorância dos valores espirituais da Terra, onde se verifica a inversão de quase todas as conquistas morais. Foi esse excesso de inquietação no mais desenfreado egoísmo que provocou a crise moral no mundo, em cujos espetaculosos sinistros podemos reconhecer um homem, ou seja, uma humanidade físico, da radiotelefonia do transatlântico, necessita de mais verdade que dinheiro, de mais luz do que pão. Felizmente, meus amigos, já estamos vendo hoje gerações de pessoas que já não se prendem aos bens materiais, já não trabalham até a exaustão física
para adquirir riqueza, para adquirir além mais da sua necessidade, para ter uma vida melhor junto de sua família, desfrutando mais da natureza e do bem viver como um todo. Já se fala até em semana de 4 dias, não é verdade? Onde a pessoa terá mais tempo para dedicar a si e ao seu núcleo familiar. Por hoje ficamos por aqui, aguardo a todos no capítulo seguinte. Abraços!